Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Raimundo Bernardino Filho, sou docente no curso de Engenharia de Alimentos na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Atuo na área de tecnologia de carnes, pescados e derivados. E hoje irei falar um pouco para vocês sobre as novas tendências que estão surgindo no ramo da tecnologia de carnes e derivados. O tema da minha palestra hoje é Tendências em Produtos Cárneos, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para uma Alimentação Saudável. Hoje em dia, o que a indústria de carne, a indústria tecnológica tem buscado? Então, ela tem buscado desenvolver ou reformular novos produtos que agradam o consumidor, tanto sensorialmente, como também possa trazer alguma sensação de prazer ao consumir o produto, além também de pensar na questão da sustentabilidade. Então, são três eixos que estão relacionados muito com o gosto do consumidor. Eles procuram alimentos que sejam saborosos, visualmente atrativos e que ao mesmo tempo visem a saúde e o bem-estar. Então isso tem sido um desafio para a indústria de alimentos e a indústria da carne ela está inserida nesse setor. Então iremos abordar várias questões ao longo dessa palestra. Aqui eu trago para vocês um pouco sobre a importância econômica da produção de carne no Brasil. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Então esses dados são de 2022, que foram divulgados agora em 2023. O Brasil ele sempre esteve à frente na produção de carne. Ele tanto abate animais como também exporta. Quase toda a carne que é consumida basicamente no mundo, podemos dizer assim, é fornecida pela indústria de carne brasileira. O consumo per capita de carne bovina no Brasil em 2022 foi de 24,2 quilos de habitante por ano. Esse consumo de carne era bem mais elevado. Então, houve uma redução justamente devido à pandemia, onde as pessoas pararam de trabalhar e a renda das pessoas diminuíram. Além do mais, o preço da carne subiu bastante nos últimos anos. Expectativa mostra que para este ano de 2023, o consumo de carne vai aumentar. Vai voltar ao normal, porque antes o consumo de carne estava na faixa de 35, 45 quilos e houve essa redução bem acentuada em 2022. As exportações da carne, os países para onde o Brasil fornece a carne e os produtos carnes derivados estão representados aqui nesta imagem. Então, não só o Brasil ele exporta muito para a Ásia. E os principais produtos que o Brasil exporta, 87,95% é de carne in natura, seja a carne refrigerada ou a carne congelada, seguindo todos aqueles padrões de qualidade que nós devemos ter, né, para manter a carne uma qualidade aceitável para o consumo. 4,73% são de alimentos industrializados. 6,06% são os miúdos comestíveis que são destinados para exportação e 1,21% são as tripas, intestino do animal, que é muito exportado também para ser utilizado como envoltórios. E 0,06% da carne, dos produtos cárneos que exportamos, estão incluídos aí na categoria de produtos cárneos salgados. Antes de tudo, da gente iniciar essa parte tecnológica, as tendências na tecnologia de carnes e derivados, dos produtos derivados, vamos primeiro aprender o que é um produto cárneo. Então, um produto cárneo, os produtos cárneos, são aqueles em que as propriedades originais da carne fresca foram modificadas por meio de tratamento físico, tratamento químico ou biológico, ou ainda através da combinação destes métodos. O que isso quer dizer? Um produto cárneo é quando você tem uma carne fresca e você triturou essa carne, adicionou os condimentos e fez um hambúrguer. Então você está mudando fisicamente, está aplicando um tratamento físico e ao mesmo tempo um tratamento químico, porque está adicionando componentes químicos, insumos, condimentos para dar sabor a esse produto que você pretende elaborar. Então o tratamento físico está relacionado à trituração da carne, a moagem da carne, o tratamento químico, desde o uso de aditivos químicos até o uso do sal, o uso de alguns tipos de conservantes, como nitrito, nitrato de sódio, que reflete no processo de cura, como outros tipos de ingredientes que são adicionados para dar corpo e textura ao produto, para dar sabor ao produto. E uma alteração biológica, aí se tratando de produtos cárneos, é quando a gente pretende fabricar um salame ou algum tipo de produto carne fermentado. O salame é um produto carne fermentado onde é necessária a adição de uma cultura estáter, de micro-organismos,
que vão fermentar ali a carne juntamente com a gordura, diminuir o pH e dar aquela produzir ácido lático e dar aquela sensação, aquele sabor característico do salame. Então, de forma geral, os produtos carnes são aqueles produtos em que a carne sofreu algum tipo de tratamento, ou seja, tratamento físico, tratamento químico, tratamento biológico, ou uma combinação entre esses métodos. A gente vai encontrar sempre essa combinação, porque no mercado encontramos vários tipos de produtos, mas ambos têm algum tipo de conservante, algum tipo de aditivo. Então, geralmente, os métodos mais utilizados são os métodos físicos juntamente com os métodos químicos. Vale salientar que aí não inclui o método de conservação complementar, como o gelo, como o congelamento ou a refrigeração. As tendências da tecnologia de carnes. Então, vou falar um pouco sobre as tendências na obtenção da carne e também algumas tendências hoje em dia que estão sendo usadas para o desenvolvimento de produtos ou reformulações de produtos já existentes no mercado. No que se diz na tecnologia de carnes, obtenção da matéria-prima, entre as principais tendências, nós temos na produção animal, que está muito evoluída a produção animal, né? Cada vez mais estão produzindo animais que fornecem mais carne de melhor qualidade, carne com maior gordura de marmoreio. Então, a ação genética, né? A modificação genética tem atuado na produção animal. O uso de embalagens inteligentes, carne transgênica, que é uma tendência, a carne orgânica e a carne que está muito em ascensão hoje em dia, que todo mundo está falando, que é a carne de laboratório, conhecida também como carne in vitro, carne artificial. Será que essa carne realmente vai chegar ao mercado consumidor? Será que essa carne é viável? Será que é viável produzir a carne, tanto para produzir como para comercializar? Será que teremos condições de comprar 1 quilo de carne artificial? É o que nós vamos descobrir hoje aqui nessa palestra. Quando se trata da produção animal, então hoje em dia a tecnologia de carne está preocupada com o quê? Com o bem-estar do animal, para a obtenção da matéria-prima de boa qualidade, porque sabemos que tem essa influência do bem-estar do animal com a qualidade sensorial, nutritiva da carne. A adição, uma tendência muito grande é a adição da vitamina E, do tocoferol na alimentação. Porque ao adicionar a vitamina E na alimentação, a vitamina E ela tem uma ação antioxidante. Ou seja, o animal vai consumir aquela ração rica em vitamina E, rica em antioxidante, e isso pode contribuir para que a carne do animal, ela já seja enriquecida com esse antioxidante e assim prolongue mais a vida útil dessa carne, evitando, um exemplo, o processo de acelerar o processo de rancidez, né, da carne ficar rançosa. Então, a vitamina E pode contribuir para retardar a oxidação lipídica e evitar que a carne fique com gosto de ranço. Não vai impedir que a carne adquire ranço, porque são vários fatores que são levados em consideração, mas ela auxilia a prolongar a vida útil dessa carne, principalmente no quesito evitando aí a oxidação lipídica. Outra tendência é a carne orgânica, a gente encontra muito no supermercado. Antigamente o termo orgânico era só relacionado aos produtos vegetais orgânicos. Hoje em dia nós temos carne orgânica, ovo orgânico, leite orgânico, ave orgânica, então esse termo está cada vez mais abrangente. E na tecnologia de carne não poderia ficar de fora. O que difere da carne orgânica da carne não orgânica é a maneira em que os animais são criados e do que se alimentam. Então, os animais que são animais que comercializam a carne como carne orgânica, primeiro de tudo, eles têm que passar por auditoria, o setor onde, desde a criação até mesmo a obtenção da carne. E tem que receber esse selo que vocês estão vendo aí na imagem, o selo de produto orgânico, que é auditorado, né, que é uma auditoria que é feita no Brasil. Então, o animal ele tem que se alimentar apenas de adubação verde, aquela adubação que não teve adição de agrotóxico. Então, o animal, para ser orgânico, tem que se alimentar de uma ração, de uma alimentação orgânica. O tratamento veterinário ele tem que ser restrito. Então, medicamentos fitoterápicos e homeopáticos devem ser utilizados. Não posso utilizar, o animal está com alguma inflamação, algum tipo de enfermidade, eu não posso utilizar nenhum medicamento sintético, a não ser que nós temos algumas exceções, que são as 2 vacinas obrigatórias, que é da febre aftosa e da brucelose. Então, essas vacinas, mesmo a carne sendo orgânica, o animal tem que tomar, porque é obrigatório no Brasil.
Então, fora isso, outras doenças devem ser tratadas com medicamentos fitoterápicos, são medicamentos que são geralmente feitos de plantas, e aí não vai desmerecer, não é nem desmerecer, não vai configurar essa carne, teoricamente, como uma carne que não seja orgânica. Então, a carne orgânica, hoje em dia no Brasil, é uma tendência muito grande também, porque as pessoas acabam associando muito ao controle, à sustentabilidade, né, ao controle do desmatamento, evitar o desmatamento, aí, evitar o aumento da poluição por queima de matas. Então, está muito relacionado à sustentabilidade do ambiente. Na aparência, se assemelha às carnes bovinas convencionais. Focando aqui, não só na aparência se assemelha, como também na composição nutricional. Então, a diferença, como eu falei anteriormente, está relacionada principalmente à alimentação e o método de criação desse animal na fazenda. Então, é outra tendência também, que nós já podemos encontrar nos supermercados, nos frigoríficos, é a carne com selo orgânico. A carne transgênica. A carne transgênica é desses pequenos animais aí. A carne transgênica geralmente são de bovinos da raça Belgian Blue, que são utilizados esse termo Blue. Foi uma mutação genética natural que aconteceu nesses animais. Eles podem pesar mais de 1 tonelada, então vocês podem observar nessa imagem aí que esse animal, ele basicamente não tem quase gordura aparente. É um animal que tem muito músculo, pode chegar a pesar até 1000 quilos. E o que aconteceu para o animal crescer tanto desse jeito? Foi esse animal, o cruzamento desse animal fez com que essa raça não tivesse a miostatina, que ela é responsável, a miostatina, a proteína responsável para avisar que o crescimento do animal já chegou no tamanho ideal. Então, como não tem esse inibidor de miostatina, o animal cresce, vai crescendo e fica com tamanho enorme. E esse tamanho aí, obviamente, para obtenção de animal de corte, para obtenção de carne, é muito bom porque vai ter um rendimento maior. Só que mesmo tendo uma mutação genética, que foi feita naturalmente, essa mutação genética, não tinha um inibidor da miostatina, hoje em laboratório é possível fazer isso também, é possível inibir a miostatina. Vocês podem observar nessa imagem aqui, nesses ratinhos, na primeira imagem de cima, vocês podem observar que o ratinho ele não tem tanto músculo, não tem tanta músculo que seria convertido em carne, no caso do bovino. Já o segundo, quando teve aí o teste que teve a inibição da miostatina, vocês podem observar que o animal ganhou muito músculo, e esse músculo é convertido em carne após a morte. Então, é possível também modificar em laboratórios. A tecnologia de carnes ainda está trabalhando em cima disso, porque não tem estudos ainda que comprovam que é uma carne que se é tão viável fazer esse tratamento, e também algumas legislações não permitem fazer essa inibição em uma raça que não seja, numa raça anterior da Belgian Blue, que não seja natural. São estudos. Então, o custo de produção é muito elevado desses animais, porque são animais que requerem cuidados redobrados, uma alimentação diferente, uma alimentação para ganhar tanto peso. E um problema da criação desses animais, além de ter um cuidado essencial, outra coisa também é que a maioria das fêmeas não consegue ter parto normal, tem que ser parto cesariano. Justamente porque vocês podem observar que o quarto traseiro dela é muito musculoso, é muito fechado, e às vezes acaba impedindo que o bezerro nasça, e aí pode provocar a morte do animal. Então, outra dificuldade também na criação desses animais. Geralmente, esses animais eles estão expostos em feiras de exposição para apresentação das raças. Inclusive, vocês podem observar que ele deixa bem aparente os músculos do animal. Mas é uma tendência também. Em alguns países, eles utilizam já esses animais como animais de corte para obtenção de carne bovina. A carne artificial, conhecida também como a carne de laboratório, que é uma tendência, o Brasil tem também se destacado nessas pesquisas de obtenção de carnes feitas em um laboratório. E o que vem a ser uma carne feita em laboratório? É uma carne que nunca foi parte de um animal vivo completo. Ou seja, eu nunca matei um animal, não é necessário matar o animal para você consumir a carne, para você consumir um hambúrguer, para você consumir um bife. Então, hoje em dia é possível fazer em laboratório um bife, um hambúrguer feito com carne bovina, mas de um animal que não foi morto. Então, o que se pretende é que tenha um preço bom,
Um sabor agradável, um sabor que agrada as pessoas, que se assemelha à carne bovina natural, e um valor nutricional comparável com a carne natural ou até mesmo superior, e que seja uma carne sustentável. Sustentável, nós sabemos que possa ser sustentável, porque ao criar a carne em laboratório, você já evita de criar o animal, criar um animal que vai consumir muita água na criação do animal, que você precisa de espaço para criar esses animais, então já contribui também para o meio ambiente. Ela tem que ter um preço bom, porque se for um preço muito caro, se for um preço mais elevado do que a carne convencional, eu não sei se as pessoas iriam comprar essa carne, visto que a carne, até o termo artificial, pode gerar algum tipo de preconceito, principalmente quando o produto é novo no mercado. Tem que ter um sabor agradável, não pode ter um sabor diferenciado, e tem que ter o valor nutritivo ideal. Se não tiver essas características, basicamente não seria uma carne, seria um produto semelhante à carne, análogo à carne. Mas então, o objetivo hoje em dia justamente é isso, é obter produtos que sejam mais em conta e um produto que tenha as características tanto sensoriais como nutricionais, parecido com uma carne natural. Quais são as etapas? Geralmente as etapas envolvidas são essas. Primeiro, um pequeno pedaço de tecido muscular é retirado do animal, com um pequeno pedaço sem ferir o animal gravemente, sem precisar matar o animal. Desse pequeno pedaço de tecido muscular são extraídas células-tronco. Então, essas células-tronco são misturadas em uma placa de Petri, né, no ambiente onde vão produzir, no laboratório onde vão produzir essa peça de carne. E ela será misturada, né, uma pequena quantidade de soro do crescimento fetal é retirado das fêmeas prenha, e o soro é introduzido nas células-troncos. Então, tem essa mistura das células-tronco juntamente com esse soro fetal. Depois disso, o músculo ele vai crescer no laboratório. Obviamente, tem alguns meios de culturas que serão adicionados, alguns meios enriquecidos que vão fazer com que o músculo cresça. Então o músculo irá se desenvolver. E depois de desenvolver esse músculo, ele poderá ser utilizado aí para fabricar embutidos, para fabricar reestruturados como hambúrguer, ou até mesmo para ser consumido na forma de bife. Os estudos estão sendo realizados. Então o primeiro estudo feito começou na Noruega, se eu não me engano, em 2003 ou foi em 2013. Está bem avançado já. Na Unicamp, pesquisas estão sendo desenvolvidas a fim tanto de aprimorar o processo para que se produza uma carne de melhor qualidade, com a quantidade de gordura de marmoreio, como também de reduzir o tempo e reduzir custos de produção, porque não seria viável fazer todo esse esforço para produzir uma carne artificial e que seja uma carne que o custo seja muito elevado. É incrível que Wilson, em 1931, ele falou o seguinte: um dia a raça humana escapará do absurdo de criar uma galinha inteira para comer apenas o peito ou a asa. O cara falou isso em 1931, pessoal. E agora, em 2023, a gente já está botando em prática isso. Então, não é preciso matar uma ave. Hoje em dia, tem pesquisas também relacionadas à carne, tanto de peixe, como a carne de aves, como a carne bovina, focada nisso, em produzir carne artificial, sem ter a necessidade de matar o animal. E das aves, pode ser, dependendo do tipo de produção do meio de cultura, pode chegar até em 2 dias, já pode ter já algum resíduo ali, algum pedaço de músculo. As etapas de produção da carne in vitro. Primeiro, a amostra de células colhidas da carne de frango, parecida com, muito semelhante à da carne bovina. As células são multiplicadas no laboratório para criar uma pasta, juntamente com meios de culturas. Então, estão sendo adotadas normas, desde a questão das boas práticas de fabricação, da APPCC. Todos esses cuidados devem estar relacionados para que o produto possa ser aprovado pela Anvisa e assim ser comercializados. Primeiro está sendo estudos, depois que forem realizados estudos e chegar à conclusão de que aquilo é carne, que o preço vai ser acessível, que dá para fazer embutido, que dá para consumir, então aí depois vem as questões de normas para tentar se adequar às exigências dos órgãos de vigilância sanitária. Passa por um processo, numa bioimpressora, e essa bioimpressora faz todo o processo aí de obtenção do produto e assim poderíamos obter nuggets, um exemplo da produção aí de carne in vitro. Então são estudos que necessitam cada vez mais de investimentos para que sejam realmente desenvolvidos, se querem realmente que a tecnologia de carnes avance, a carne in vitro, é necessário investimento. Algumas empresas já saíram na frente, já estão montando frigoríficos
em cima de trabalhar apenas com a carne in vitro. Agora falando um pouco sobre as tendências na tecnologia dos derivados cárneos, a tendência na elaboração de mortadelas, tendência na elaboração de presunto, de salsicha, de hambúrguer, nuggets, almôndegas. Então, hoje em dia, também temos muitos estudos focados em reformular esses produtos ou agregar ingredientes que possam tornar esses produtos mais saudáveis, ou reduzir ingredientes, ou reduzir a gordura, reduzir o sódio, reduzir os sais de cura. Então, as tendências hoje em dia na tecnologia de derivados de carne vão desde a sensorialidade e aumento da sensação de prazer, é você consumir um alimento e sentir prazer em consumir esse alimento, ter características agradáveis durante a mastigação, saudabilidade e bem-estar, que é um dos focos tanto da indústria de alimentos de forma geral, mas também na indústria de carne. Nós sabemos que os produtos cárneos, a maioria deles tem uma grande quantidade de gordura, podendo chegar até 30% de gordura. Então, a tecnologia de carne, ela tenta modificar isso, tenta reduzir, para que o produto tenha as mesmas características sensoriais e nutricionais. Sensoriais principalmente, porque é muito difícil você elaborar um produto carne, não ter gordura e ele ter uma suculência, ter uma textura adequada, uma textura agradável. Conveniência e praticidade é outro ramo também, outra tendência que está na tecnologia de carnes e derivados. Confiabilidade e qualidade, aí é onde o consumidor coloca a confiança no produtor, no produto que você está consumindo. É ele saber de onde vem aquele produto, de onde vem a matéria-prima daquela salsicha que ele está consumindo, de onde vem a matéria-prima, aonde foi produzido e como chegou até a mesa do consumidor, como chegou até no supermercado. E sustentabilidade e ética, então as pessoas estão preocupadas também com o meio ambiente. Então são 5 fatores, 5 tendências hoje em dia muito presentes, 5 tendências que influenciam muito aí os pesquisadores a procurar soluções para essas novas tendências no ramo da tecnologia de carnes e derivados. Sensorialidade e aumento da sensação de prazer. Então, a indústria da carne deve desenvolver cada vez mais alimentos premium, que atenda todo tipo de consumidor. O que é uma carne premium hoje em dia? Uma carne premium hoje em dia é uma carne que tem uma grande quantidade de gordura de marmoreio, que é essa gordura que está entranhada na carne, que é essa gordura que quando você assa um pedaço de carne, a gordura ela dá um sabor, dá uma suculência ao produto. Então, uma carne também, uma sensorialidade, uma carne premium, é uma carne bem maturada, é uma carne que desmancha na boca, uma carne macia. Então, tudo isso requer também maiores tecnologias envolvidas. Então, a carne maturada, uma carne premium, ela pode passar muito tempo antes de sair do frigorífico, pode passar muito tempo maturando. E isso requer controle higiênico sanitário, isso requer pessoas especializadas para que essa carne tenha um processo de maturação adequado e que seja cortes nobres, né? Então, os cortes nobres hoje em dia, a carne rica em gordura de marmoreio, também gordura de cobertura, dependendo para o fim que se pretende, se é uma carne para ser assada, se é uma carne que é para ser grelhada, se é uma carne que é para ser frita, cozida, então vai depender do objetivo também. Mas geralmente as carnes premium são geralmente carnes para serem assadas, grelhadas. Então carnes que têm uma grande quantidade de gordura e carnes que sejam saborosas, carnes que sejam maturadas e são carnes bem mais caras do que as convencionais. Saudabilidade e bem-estar. Então, é um dos principais objetivos da indústria. É produzir produtos da indústria, principalmente dos produtos carnes. É produzir um produto que tenha uma baixa quantidade de gordura, um produto que tenha uma redução no teor de sódio. Eu falo redução no teor de sódio, porque é impossível você produzir um produto carne que não tenha sódio. Porque o sódio, além de atuar na conservação do produto, ele auxilia muito, é fundamental para a obtenção da textura do produto e do sabor do produto. Da textura, do sabor e das características de várias características sensoriais, desde também a capacidade de retenção de água, deixar o produto mais suculento. Então, é impossível retirar o sódio 100% de um produto carne. É impossível, mas retirar totalmente, mas é possível sim reduzir, substituir por outros produtos que tenham um apelo mais saudável. Então a indústria ela tem focado em produtos light, diets, energéticos,
alimentos fortificados, redução de conservantes e incorporação de ingredientes funcionais. A redução da gordura é outro desafio para a indústria também, porque a gordura ela dá essa característica de maciez ao produto, dá essa característica de suculência, dá essa característica de capacidade de retenção de água, de sabor. Então são vários fatores que estão relacionados. Hoje em dia, algumas pesquisas estão voltadas para substituir a gordura suína, que é adicionada em produtos carnes, por fibras que possam desempenhar a mesma função na textura, a mesma função de ligar a carne durante o processo de emulsificação. Entre essas fibras, eu já trabalhei com a inulina e obtive bons resultados em substituir 50% e até mesmo 100% da gordura animal por inulina, que é uma fibra natural, extraída geralmente da raiz da chicória, que tem um apelo, que tem uma função prebiótica. O que é a função prebiótica? Ela estimula as bactérias benéficas do organismo a produzir bactérias benéficas. Então, ela ajuda muito também na regulação do intestino. Então, são fibras que estão sendo utilizadas. Existem pesquisas que utilizam fibra de farinha de aveia, que utiliza fibra de outros tipos de vegetais, entre eles o caju, a laranja, que possa dar essas características de saudabilidade ao produto. Em outros produtos também que estão sendo focados na redução do nitrito e ou nitrato de sódio, que são conservantes, são conhecidos como agentes de cura, que são responsáveis aí por conservar os produtos cárneos, por dar essa coloraçãozinha característica e ajudar também na textura do produto. Então, estudos hoje em dia têm sido utilizados, focados também para reduzir, não substituir 100%, mas pelo menos reduzir a adição desses sais de cura, que em alguns casos estão associados ao surgimento de alguns tipos de câncer. Então a tendência hoje em dia é produzir produtos com a menor quantidade de gordura, com a redução no teor de sódio, enriquecido de fibras, adicionado de ingredientes funcionais. Conveniência e praticidade. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais apressadas, então cada vez com menos tempo para se alimentar. Então os consumidores também querem alimentos práticos, que você apenas esquente o produto, que já vem numa embalagem adequada para esquentar. Então é uma exigência. Então pratos prontos, produtos porcionados, produtos com embalagens que podem ir ao micro-ondas. Então o consumidor quer produtos que já tenham pratos prontos. Um exemplo aqui que eu trago na imagem, um exemplo da torta, né, de frango com requeijão, feijoada, hambúrguer, carne bovina curada, desfiada em conserva. Então, produtos que sejam fácil de preparo para o consumo ou produtos que sejam porcionados em porções menores. Então, pessoas que moram só, não comprar um produto, elas não têm tempo para comprar um produto e comprar uma carne, preparar todo esse processo de cozimento, preparar os acompanhamentos. Então, você fornecer um produto já completo, isso facilita muito. E uma porção menor para pessoas que moram só. Então, é outra tendência também, outra inovação que a indústria da carne cada vez mais tem buscado isso. No mercado, nós podemos encontrar vários tipos de alimentos que utilizam dessa tecnologia de praticidade e conveniência. Confiabilidade e qualidade. O que isso quer dizer? Então, o produto ele deve cada vez mais ter garantia da origem, com a apresentação de selos que comprovem a qualidade e os processos da fazenda ao varejo. O que isso quer dizer? A indústria ela tem que esclarecer aquilo que você está consumindo, ela tem que esclarecer de onde veio, como foi produzido, o que foi adicionado, como chegou no supermercado. Então ela tem que rastrear, ela tem que mostrar para o consumidor que ele está consumindo aquele produto fabricado naquelas condições. Então a cadeia da rastreabilidade, a cadeia de confiabilidade, né, de você passar confiança para o consumidor, inclui, se tratando da indústria de carne, desde a recepção dos animais, o cuidado com esses animais, depois o controle de produção, o controle durante o preparo do produto derivado da carne ou até mesmo da carne, a forma que essa carne foi obtida, o tempo de transformação, o tempo de maturação da carne, os aditivos que foram adicionados, o controle higiênico sanitário, então uma cadeia de rastreio. A preparação para envio, como é feito o armazenamento desse alimento para que seja transportado para o frigorífico, para que seja transportado para o supermercado.
Identificação por código de barra, que como se fosse o registro, né, de tudo que aconteceu com esse produto que você obteve, tudo está registrado, que você pode identificar pelo código de barra, e a expedição e transporte. Então são essas informações hoje em dia que os consumidores estão carentes. Então antigamente você ia lá no supermercado, comprava um produto, às vezes nem lia o rótulo, não queria nem saber de onde veio esse produto, apenas consumia. Hoje em dia as pessoas estão mais exigentes, elas querem saber realmente o que elas estão consumindo. Se aquele produtor, se aquele cara que produz a carne, se o cara que cria os animais, ele está preocupado com o meio ambiente, se ele provoca queimadas para fazer o desmatamento, para criar animais. Então as pessoas estão cada vez mais atentas com isso. Porque ao descobrir que o criador do animal, o fazendeiro, ele destrói o meio ambiente, ele não tem uma qualidade, ele não pensa na sustentabilidade, então isso pode gerar prejuízo para a empresa, porque as pessoas podem parar de comprar o produto, reduzir a compra. Então, o termo é confiabilidade e qualidade. Sustentabilidade ética. O que é sustentabilidade ética? Então, estes pontos estão muito em alta e, para atendê-los, a indústria da carne deve investir cada vez mais em soluções como embalagens recicláveis e selos ambientais. É um desafio grande para a indústria da carne pensar muito na sustentabilidade, porque para criar bovino, para criar o gado, você necessita de muito espaço. E o espaço, no Brasil, atualmente nós temos mais cabeça de gado do que a população. Então, os animais, temos mais animais de corte do que realmente a população. E isso é um problema para o meio ambiente, porque necessita de espaço, desmatamento, necessita de água. E isso tem que ser levado em consideração. Então, as alternativas da indústria da carne justamente é essa. É procurar soluções, é aproveitar 100% do animal. E entre essas soluções na criação dos animais, para evitar o desmatamento, seria justamente a produção da carne in vitro, da carne artificial. Então foi de forma bem resumida aqui, eu quis explicar para vocês sobre as tendências. São assuntos que devem ser mais explorados, então eu passaria mais tempo conversando com vocês aqui sobre cada um dos temas que eu falei. E agradeço muito a atenção de todos e eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.